Pessoal, tô com o meu trilho aqui, o de madeira no caso. Você se lembra que eu havia dito pra você que aquela barra do suporte que vai suportar a altura da nossa canaleta, pra madeira deve ser maior. Então ele tá aqui mais alto que aquele de ferro, por isso que eu fiz dois. Eu só tô repassando isso pra que você não faça besteira. Se você for fazer um múltiplo funções pra serra circular, pra serra mármore, pra cortar piso, cortar ferro, pra cortar madeira, então você já faz ele maior aqui, esse suporte com oblongo, pra servir para as duas coisas. Você pode abaixar ou aumentar no caso da serra circular. Bom, no meu caso, você sabe, eu fiz dois. Esse aqui é o de madeira. A mesma coisa do outro, só vai mudar essa altura aqui. Cortei algumas madeiras que eu precisei cortar agora. Terminei agora o serviço. E aproveitei que eu preciso fazer uma aula para você, muito importante. Já que nós vamos começar a mexer com o trilho agora para madeira, para corte de madeira, você vai precisar fazer alguns itens para o seu trilho, para madeira, que vão te facilitar. Será necessário fazermos réguas guias, como essa daqui de correr, com borboleta, que você consegue ajustar o comprimento, a largura dele, para fixar a madeira. Pelo menos a largura que vai ser cortada. Como se fosse um guia, você regula ela, mede do risco para cá. É a parte que vai sair, do risco para cá, a parte que vai ficar. Vamos ter que fazer outras peças que vão fixar essa madeira com segurança para ela não voar em você, porque é perigoso. A serra circular está girando em sentido horário, então ela pode jogar essa madeira para cima. Mas hoje a aula será sobre isso, sobre a régua guia. Eu tenho, além dessa daqui, mais duas. Você pode fazer a sua mais comprida, a régua em si, já que o nosso trilho tem 1 metro. Essa daqui está por volta de 25 centímetros. Essa aqui está com 30 mais ou menos. Mas você pode fazer mais comprido. E eu tenho essa daqui que eu uso, é muito simples também, eu uso para cortes 45 graus. Na frente você vai entender quando for fazermos cortes 45 graus para que ela trave, porque eu uso muito para caibro, para madeira grossa, para viga, além de sarrafo. Então, para não ficarmos limitados somente madeiras finas, se você precisar cortar no dia sarrafo 45 graus, um pé em X, que vai precisar cortar numa viga com exatidão, então você já deve ter essas réguas para essa função. Esses itens que nós vamos usar futuramente no nosso trilho. Eu te indico que você faça pelo menos uma, vai ficar na lateral. Essa desse lado não é tão necessária, porque a gente vai usar um outro sistema para prender a madeira. Essa daqui eu fiz, como eu expliquei, para 45 graus. Às vezes eu uso, às vezes eu opto por prender uma madeira aqui, até para ganhar tempo, não ter que ficar tirando e pondo parafuso. Mas o que eu vou focar hoje vai ser nesse modelo, que é igual a esse daqui, só que essa aqui é um pouquinho mais curta. Essa às vezes eu uso na minha serra de bancada também, como régua. Eu coloco 2 parafusos aqui, dois parafusos desse lado, 2 borboletas, eu prendo e ela ajusta a largura que eu preciso da lâmina para a lateral da régua para poder cortar. Nós vamos fabricar uma hoje um pouco maior, já vou aproveitar a que nós vamos fazer hoje para minha mesa de bancada, que o cara é mais comprida, que essa aqui tá curta, e você vai fazer a sua mais ou menos desse tamanho. O ideal seria 50, porque ela já vai conseguir guiar bem o seu corte dentro do seu trilho. Mas aí você vai medir conforme a sua necessidade. Na minha eu devo fazer mais ou menos com isso, 50, 45, 60. Eu vou ver o que eu tenho aqui. Primeira coisa que você vai precisar para fazer essa régua guia vai ser um sarrafo que a lateral seja reta. Pega um sarrafo reto, uma régua de alumínio, põe na lateral do sarrafo, vê se ela não tá empenada, ela tem que estar reta, senão não vai dar certo. Testa isso. Estando reta é o primeiro passo. E 2 ripas de telhado, ripa comum, lambril, sarrafinho de pinos de 2 centímetros de espessura por 5 de largura, sarrafinho de 10, pode ser MDF também, o que importa é você ter algo reto que corra para fazer o oblongo. O mais importante vai ser essa da lateral, que vai ser a nossa régua propriamente dita, não pode estar empenada, ela precisa estar totalmente reta. Eu vou procurar madeira aqui para a gente iniciar essa nossa régua guia da nossa aula de hoje. Pessoal, eu peguei um sarrafo reto, era aquele sarrafo que eu usei para fazer aquele primeiro trilho, aquele trilho manual. Como eu acabei aposentando ele com esse trilho novo, já quase não estou usando, peguei ele porque ele está reto, para fazer a minha régua, porque ele está totalmente plano. E eu peguei um caibro, para explicar quais as diferenças. Se você for fazer a sua régua guia para a sua serra de bancada, você pode usar um caibro. Um caibro de mais ou menos 70, 60 centímetros, pouca coisa maior ou igual o corrimento da sua mesa, dependendo do tamanho da sua mesa. Claro que essa régua é para uma serra de bancada caseira, como é o caso da minha, que eu mais ou menos adaptei a minha. Você coloca 2 sarrafos aqui, coloca ele por cima nas pontas, não vai ter muito segredo não. Você vai riscar aqui, de forma que esse sarrafo entre aqui, uma cava, aqui e aqui. E aqui a gente vai fazer os 2 oblongos, para ter como correr. Tá feito, se fosse o caso para serra de bancada. No meu caso, é para serra de bancada, mas eu vou fazer naquele modelo para o trilho, para te ensinar, para que você veja como é que eu vou fazer. O meu tá grande, esse aqui é o lado reto dele. É muito importante que esse caibro esteja com a lateral reta, senão não vai dar certo. Tô frisando muito isso para você. Você pode ver que ele bate totalmente na régua, ele tá reto, então dá para fazer com ele. Mesma coisa, eu vou colocá-lo aqui, então eu vou pegar ou lambril, eu vou cortar 2 tiras de lambril de 5 centímetros ou um pouco mais largo. Eles vão encaixados aqui e aqui e fazer os oblongos. Um item muito importante, ele não pode ser alto para o trilho, ele tem que ter no máximo 5 centímetros, 6 centímetros de altura, porque o trilho tem uma altura mínima que ele vai poder descer por causa da altura da lâmina. A lâmina tem por volta de 6 centímetros e meio, 7 centímetros, aquela medida que nós já sabemos da altura máxima da nossa lâmina de serra circular. No caso da serra mármore para cortar madeira, é menor ainda. Então essa altura aqui vai ter que ser menor. Eu não me lembro quanto aqui é agora a altura que tem de área de corte da serra mármore, deve ser por volta de 3 centímetros e meio. Então no caso da serra mármore, essa altura vai ser menor ainda. Essa aqui tá com 5.
você vai colocar abaixo da altura que fica para fora da base, que sobra de lâmina da serra mármore. Da serra circular é por volta de 6,5, 7 centímetros. Então eu estou usando de 5. Mais do que isso, ele vai encostar naquela parte e não vai conseguir correr e vai me atrapalhar para o que a gente precisa. No caso da serra circular, você deixa no máximo com 5 de altura. Eu vou usar esse daqui, vou cortar o lambril, do axila de lambril, se eu não achar ripa de telhado aqui, para a gente começar a fazer os oblongos e os encaixes que vão entrar aqui, que praticamente é só isso daqui, é muito rápido, é muito simples. Ele é voltado hoje, a aula é voltada hoje para o trilho, mas você também pode fazer o mesmo modelo para quem usa serra de bancada caseira, uma régua ajustável mais fácil e mais exata. Pessoal, se você fizer o seu mais ou menos com 40, eu acho que está perfeito para o trilho, porque o meu está com 32 e me serve muito bem, tanto para segurar viga, lateral de viga, caibros, quando eu vou cortar caibros ao comprido, porque na verdade essa régua aqui para o trilho, ele vai servir para você cortar ao comprido. Madeiras mais grossas, madeiras mais finas, é como se fosse uma régua guia que vai te guiar para que você corte reto. Como eu te expliquei, eu estou fazendo o meu maior, o meu está com 70, porque o meu vai ser, já vou aproveitar para a minha serra de bancada. Você vai fazer agora um oblongo normal. Eu vou usar aquele parafuso com duas arruelas, aquele parafuso de 4 milímetros, e você pode usar porca ou borboleta. A borboleta vai facilitar mais a sua vida, é bem melhor a borboleta, porque a porca você vai sempre depender daquela chave estrela, daquela chave estria, ou daquela chave de boca. Então a borboleta ela te dá essa vantagem. Na verdade é um oblongo, como eu já fiz aqui um rasgo oblongo em duas peças que eu já tenho, para outra ferramenta que eu uso, para você entender. Eu cortei esses dois aqui, que já vão servir segundo a medida da minha bancada, mas você vai cortar o seu mais ou menos com uns 25, 30 centímetros de comprimento, que ele tenha como correr na lateral do seu trilho. Outra coisa, se você optar por fazer um muito grande, você vai ter que colocar 3 peças oblongo dessa. Por exemplo, eu estou colocando 2 aqui, uma em cada ponta, eu vou ter que colocar uma no meio. Então, mais ou menos a cada, vamos supor que eu coloquei da ponta para dentro 10, da ponta para dentro dessa aqui eu coloco mais 10 e aqui no meio. Então, eu teria que colocar 3. Nesse caso aqui eu não vou colocar, porque como eu já expliquei, isso aqui é para minha bancada. Mas se fosse para o trilho, para que ele não tenha perigo na hora de cortar um caibro, alguma coisa mais grossa, ele sair da reta que você prendeu, ele não ficar oval, não ficar bambo. Mas você fazendo ele com 40, no máximo, 2 vai dar. Você vai jogar mais ou menos, eu vou pegar até o outro. Esse daqui eu até fiz a olho. Eu fiz da ponta para dentro com 7 centímetros. E aqui eu coloquei 1 centímetro. Você pode fazer ele por igual. Você divide, põe o mesmo valor da esquerda e o mesmo valor da direita para começar o seu. Bom, agora como é que nós vamos fazer esse risco? Vou fazer o meu mais ou menos com 15 centímetros da ponta para cá, porque o meu é para serra de bancada. O seu provavelmente vai ser menor se for para o trilho. Eu vou marcar 15 daqui para cá e 15 daqui para cá. Agora está riscado. Agora nós vamos trabalhar os oblongos. Os oblongos você vai fazer o seguinte, você vai deixar mais ou menos, eu gosto de fazer isso, uns 4 centímetros para dentro de cada ponta, para ele ter um bom espaço, que eu ainda vou colar isso aqui. Mesma coisa nesse, da ponta para dentro 4. Pode deixar 5, se você precisar fazer um pouco mais largo, mais comprido o oblongo, você rasga ele na tico-tico. E você vai achar o meio dessa peça. Por exemplo, o meu tá com 5, o meio vai dar 2,5. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Agora eu vou traçar uma reta aqui. Ok, eu já tenho aqui o limite dos 4 centímetros que eu fiz, aqui pra cá os 4. Eu vou fazer um furo agora aqui com a broca de 4 milímetros, um furo aqui. Se você for usar a tico-tico, faz 2 furos bem no meio dessa linha, vem com a tico-tico, vai fazer uma segunda linha desse lado, uma segunda linha desse lado, como você já aprendeu a fazer oblongos. Então, com a tico-tico, corta até o final as 2 linhas. Eu tô sem tico-tico, eu vou ter que fazer alguns furos e vir com o formão cavando isso, mas que ele não fique muito acima dos 4 milímetros, para que ele não fique bambo, porque esse parafuso precisa correr solto aqui dentro, mas não de forma bamba, ele tem que correr solto para que ele se movimente, a madeira possa correr aqui dentro e você apertar a borboleta na hora que você achar o ponto que você precisa. Então achei o meio. Vou fazer o meu com 4. Eu vou jogar 2 para cá, 2 para esse lado. Aquilo que a gente já sabe. Marca em 2 lugares 2 milímetros. Depois, se eu precisar, eu alargo isso um pouquinho na grossa. 2 da linha para cá. Eu acho que vai ficar até um pouco grosso o meu. Eu vou fazer as linhas agora. Vou ligar as linhas. Ficou até um pouco mais grosso que o parafuso. Vou ter que diminuir isso aqui um pouquinho, vou deixar um pouco menos. E aqui você vai fazendo um furo com a de 4 milímetros, mais um furo, um segundo furo. Aí você consegue entrar com a tico-tico e vir cortando essa linha e essa linha daqui. Eu, como falei, vou ter que fazer alguns furos e vou ter que vir cavando isso com o formão, não tenho saída. Porque eu tô sem a tico-tico, minha tico-tico queimou. Eu vou fazer esse oblongo, vou fazer o mesmo nessa peça daqui. A gente já volta para fazer a cava, onde ele vai encaixar na régua. Pessoal, fiz os 2 rasgos já, as 2 madeiras que eu tive que substituir, os 2 sarrafos de pinos mesmo. Uma outra técnica que eu quero te ensinar também para fazer o oblongo, se você tá sem a tico-tico. Mede a largura do seu serrote, o meu tá com 10 centímetros, então você joga mais ou menos uns 12, para ter um espaço para ele poder virar 12, 13 centímetros. Pode ser o serrote comum, pode ser o de costa. Faz a linha normal, as 2 linhas, em volta da linha central, riscou. Mede daqui para cá uns 13, 14 centímetros, faz os furos até essa distância. Por quê? Une os furos com o formão, como eu já te ensinei. Vai batendo com o formão de lado, vai cortando e unindo esses furos. Ok, passa a grosa. Abre um espaço aqui, uma vala, um vão
o oblongo. Aí você tem espaço na parede da madeira, serrar ele até o final. Depois joga pro outro lado, passa e serra o outro lado todo. Chega aqui, você faz de pé. Acabou. É uma maneira ainda mais fácil de fazer esse oblongo. Essas são as formas que eu estou te ensinando para fazer para quem não tenha tico-tico. Como eu também não tenho agora no momento, eu não vou me limitar por isso. Você não pode se limitar por não ter uma determinada ferramenta. Bom, pessoal, tá feito os 2 sarrafos. Os oblongos, já passei a grossa, mais ou menos eu nem vou deixar. Vai servir também para o trilho, se você, no seu caso, é para o trilho. No caso, eu nem passei lixa, nem tirei as farpas, porque vai ficar na serra de bancada. Eu vou dar uma limpada aqui, uma geral aqui na mesa, porque está muito bagunçada, para nós riscarmos agora ele no sarrafo, na régua propriamente dita, onde ele será encaixado na nossa régua. Pessoal, deixei a minha distância para cá com 20, porque o meu vai ser, como você sabe, para bancada, para serra de bancada. Se você pode achar com menos, você pode achar com 10, com 5, novamente se seja menor. É o que eu falei, tenta fazer com 40 no máximo, 45, já é uma distância muito boa pro trilho, porque muito comprido vai acabar atrapalhando você. Ok, eu marquei aqui 20, da ponta pra dentro. Eu tenho que colocar ele rente aqui, isso é muito importante, ele tem que estar rente, não pode estar alto essa peça. Vou segurar e eu vou contornar ele agora, exatamente a largura que eu tenho da minha peça. Tá aqui, tá feito aqui o risco. Agora eu vou colocar isso em pé na morsa, vou botar o esquadro aqui, vou fazer essa ligação e eu vou serrar até esse risco aqui, vou vir até aqui. Aí eu removo isso no formão, para nós encaixarmos essa peça aqui dentro. Aí pode ser com cole parafuso ou cole prego. Eu vou riscar o outro, vou montar na morsa aqui para serrar isso e remover, e a gente já começa a fazer a montagem e finalizar isso daqui. Pessoal, eu coloquei aqui na morsinha de ferro mesmo para ganhar tempo, já serrei até o risco. Agora é cortar nas quinas com o formão, sempre com o chão para baixo, vai pelas quinas, que você evita de quebrar ele. Pode ser na morsa de madeira, até melhor, eu coloquei nessa aqui porque era mais prática. Vai sempre pelas quinas, que é mais fácil, é mais seguro. Tira 2 quinas, vai e volta, e aí vai pro meio. As 2 quinas de cada lado, depois você põe no meio. Corta assim e assim no meio. Já te ensinei isso em aula de entalhe. Agora eu vou acertar, já cheguei na linha, eu vou acertar com a grosa. Ok, agora vamos testar se a peça entra aqui com exatidão. Ela falta meio milímetro para entrar aqui, 1 milímetro e 1 milímetro aqui. Então eu vou dar mais uma leve cavada. Agora eu vou fazer a desse lado, mesma coisa, vou serrar até o limite daquela linha. Vou cortar com o formão e a gente encaixa a segunda. Aí eu boto na bancada pra gente passar cola e pregar isso. E a gente finaliza essa peça. Pessoal, tá feito. Vou passar cola agora aqui. Dá uma melada boa nos lados também, para que ela agarre. Vou colocar a minha peça aqui. Tem que, na hora de passar a sua grosa, com cuidado, para que ela não fique abaixo, nem acima, que ela fique totalmente no nível. E aqui também tem que estar no nível. Agora eu vou bater ele aqui. Vou me ater a isso. Ele não pode passar. Se ele passar no nível, você passa a grosa aqui e acerta. Porque ele precisa estar no nível para não afetar o corte. Agora aqui eu vou colocar 2 pregos. Você pode colocar parafuso. O importante é que esse lado aqui, você tem que conferir isso no esquadro, se ele está batendo com o seu esquadro, para que ele seque no formato exato. Ele tem que estar com 90 graus exatos aqui. Eu vou colocar um prego aqui, os 2 pregos, já está colado. Colocar o segundo prego. Que o bom é fazer um guia. Tô fazendo sem guia, eu tô correndo o risco disso aqui rachar. Ok, tá no nível. Agora a gente coloca assim e confere e ajusta, deixa secar a cola pro dia seguinte para que ele fique para sempre na posição correta. Tá batendo 90 graus. Vamos para o segundo agora. Mesmo esquema, passar cola e pregar, não tem segredo. Pessoal, tá aí. Encaixei, preguei com prego, passei cola antes. Tá rente aqui, que é o que nos interessa, ela tem que estar rente. Precisa estar com 90 graus aqui em relação a essa parede. Você bota o seu esquadro aqui.
pode ser esquadro de plástico, esquadro 90 graus. Confere isso, tá certinho, você ajusta. Se tiver um pouquinho torto, você põe mais pra cá, mais pra lá, acerta ele que fica com 90 graus, deixa secar na cola. Por dia seguinte tá pronto, você poder usar. Agora eu vou colocar o trilho aqui pra gente testar isso no trilho. Como é que seria isso no trilho? No meu caso, a minha é pra serra de bancada, você sabe disso. No seu caso, pode ser pra serra de bancada ou pode ser pro trilho, mas supostamente se fosse para o trilho, que é a aula de hoje, o foco da aula de hoje, como é que nós usaríamos? No seu trilho, para cortes ao comprido de madeiras mais grossas. Eu vou colocar o trilho aqui e a gente já volta. Pessoal, virei o trilho por esse lado para que você veja. Eu coloquei a régua aqui, a nossa régua. Aquela que eu usava vinha mais ou menos até aqui, 32 centímetros. Eu gostei tanto desse modelo que eu fiz que eu acho que eu vou até ficar com ele para o trilho, não sei ainda, para coisas maiores. Por enquanto eu vou usando na serra de bancada, quando eu precisar cortar vigas a comprido, coisas maiores, que eu preciso tirar uma fatia, uma ripa de uma viga, por exemplo, uma ripa de um caibro, eu vou usar esse porque ele vai me dar mais estabilidade, ele é maior. Você vai colocar ele aqui, vai testar com o esquadro 90 graus, se ele tá batendo os 90 graus certinhos. O meu tá certinho, tá batendo 90 graus. Agora aqui, não sei se é possível que você veja, você vai fazer da borda do seu trilho para dentro, mais ou menos uns 3 centímetros. Você fixa ele com um grampo C, você faz um furo nele no vão, aqui e aqui, onde vai passar aqueles dois parafusos com a arruela e a borboleta. Uma borboleta aqui, uma arruela e uma borboleta aqui. Aí você consegue ajustar ele, trazer ou diminuir ele conforme você precisa riscar. E o risco vai ser sempre naquela... O meu risco tá errado porque eu cortei errado, posicionei errado naquela chapa de ferro a minha serra, ele acabou fazendo 2 cortes, mas você vai ter um risco só. Do risco pra cá, você mede com o seu metro sempre a largura que quer cortar. Você vai posicionar ele aqui, vai colocar a madeira fixa e vai cortar. Eu vou te ensinar ainda como é que você fixa essa madeira. Essa aula de hoje foi voltada para essa régua guia, que era muito importante que nós fizéssemos com os 2 oblongos para começar a equipar o nosso trilho. Nas próximas aulas nós vamos fazer o suporte que vai segurar essa madeira porque é muito perigoso, essa madeira pode voar em você. E nós vamos começar a cortar madeiras com ele. 45 graus, ao comprido, 90 graus, para que você entenda como ele funciona na madeira. Depois nós passaremos o uso de outras máquinas nesse trilho, que também servirá para esse trilho como eu te falei naquela primeira aula quando fizemos o trilho, ainda aquele trilho para cortar ferro. Pessoal, tá feita essa aula, tá concluída. Mais uma vez, obrigado a você que tá com a gente. Peço sua colaboração. Se você quiser ajudar a gente, tá o Pix aqui embaixo. Qualquer doação que você possa fazer, que você queira fazer para nos ajudar, para que as aulas continuem. Eu sou muito grato a todos vocês que doaram. Não importa o valor, qualquer doação é muito bem-vinda, porque nós podemos, assim, começar a comprar material para as aulas que virão, para fazer alguns móveis. Pessoal, estamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos, a vocês que assistem, a vocês que comentam, a vocês que nos apoiam. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima aula.